Olá, meus alunos! Você sabe o que é a sistematização da assistência de enfermagem? Imagine que você é um paciente e acabou de entrar no hospital com um quadro clínico grave. Uma equipe profissional de saúde, dentre eles enfermeiros e enfermeiras, chegam perto de você e da sua família e começam a fazer perguntas sobre a sua saúde. Então, eles conversando sobre você, decidindo o melhor método, o que deve ser feito, e cada um, de repente, começa a agir, a fazer alguma coisa. Você pensa, que equipe atenciosa. Após registrar tudo numa folha, eles encaminham você para uma sala, fazem os devidos procedimentos e você relaxa e adormece. Quando você acorda, essa equipe entra no seu quarto e te examina novamente, sempre anotando tudo o que está falando e planeja o que será feito. Seu quadro clínico está bem melhor e talvez você possa receber alta. Foi muito bom ter uma equipe preparada, especializada e dedicada a você durante todo esse tempo, não foi? Eles mostraram que sabia o que estava fazendo quanto a seu atendimento. Isso faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, que também a gente chama de SAI. E é sobre isso que iremos falar nesta aula. Ao final da aula, espero que vocês respondam os seguintes questionamentos. O que é a SAI? Por que a implementação da SAI é fundamental? Qual a resolução do COFEN que trata a SAI? Quais demandas os enfermeiros têm apresentado para implementar a SAI? Quando os estudos sobre a SAI receberam maior destaque no Brasil? Por que a SAI confere segurança aos pacientes? Vamos lá! Segundo Tanuri e Pinheiro, a SAI é uma metodologia científica que vem sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança aos pacientes, melhoria da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. A SAI refere-se a distintos métodos que podem ser utilizados pela enfermagem na organização, planejamento e execuções das ações de enfermagem, com o intuito de oferecer subsídios nos processos organizacionais e gerenciais, e atingir resultados benéficos para a saúde das pessoas a quem prestamos assistência. A sistematização da assistência de enfermagem é um termo que sugere a organização da nossa assistência de forma segura, com qualidade e apresentando autonomia, autossuficiência. Portanto, a SAI pode oferecer respaldo científico, segurança e direcionamento para as atividades realizadas, contribuindo para uma maior credibilidade, competência e visibilidade da enfermagem e, em consequência, para uma maior autonomia e satisfação pessoal. Simplificadamente, então, vamos dizer que a SAI deve ser implantada para maior segurança ao paciente, para a melhoria da qualidade da assistência e para a autonomia aos profissionais de enfermagem. Com a efetuação da SAI, espera-se que seja desenvolvido o processo de enfermagem para melhorar a comunicação interprofissional, prevenir erros, omissões e repetições desnecessárias, obtendo-se com isso uma satisfação nos resultados esperados. A SAI é uma atividade privativa do enfermeiro, segundo a Lei do Exercício Profissional, número 7.498, do ano de 1986, e a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 358, de 2009. E a sua implantação deve ser realizada em toda instituição de saúde, sendo ela privada ou pública. A resolução do COFEN 358 propõe a organização pela SAI envolvendo o pessoal, ou seja, a realização de forma ordenada do dimensionamento pessoal, as escalas de trabalho, a distribuição de tarefas, dentre outras. E ela ainda diz que envolve a organização dos instrumentos, como, por exemplo, organizar os protocolos do setor, os manuais, as normas, rotinas, os procedimentos e os redimensionamentos de pessoal. Então, dessa maneira, pode-se afirmar que, segundo a Resolução COFEN 358 de 2009, a sistematização da assistência de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos da enfermagem, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem. Assim,
A sistematização de enfermagem é um termo que se difere e é mais amplo que o processo de enfermagem. Ela pressupõe uma organização geral da unidade e desempenha feitios administrativos, assistenciais, de ensino, além de pesquisa em enfermagem. Estudos mostram que enfermeiros desejam ampliar a SAI na prática da assistência, de modo a ampliar os seus conhecimentos, melhoria da qualidade da assistência e do registro de informações de enfermagem, além de favorecer o vínculo entre enfermeiros e paciente, o que faz com que haja uma melhora do atendimento. A SAI apresenta inúmeros benefícios. Vamos ver alguns. Ela apresenta de modo objetivo, concreto, o alcance das atividades da equipe de enfermagem através das anotações e registro de enfermagem, o que dá à instituição uma base de dados legal, além da melhora do atendimento da assistência e uma diminuição no tempo de internação dos pacientes. A SAI também tem implicações diretas para o paciente, a comunidade, ao realizar o levantamento de suas necessidades reais e potenciais, assim tornando mais eficaz sua atuação na resolutividade do evento. O enfermeiro que trabalha com a SAI é reconhecido pelos demais profissionais da saúde como um profissional articulador e integrador dos diferentes saberes, principalmente por ser presença constante junto ao paciente ao longo das 24 horas do dia. Sistematizar significa tornar algo ordenado, organizado, metódico, sistemático. Ou seja, é organizar, é arrumar. Portanto, os enfermeiros necessitam cada vez mais de conhecimentos que envolvam as teorias de enfermagem, temas já de aulas anteriores, processos de enfermagem, semiologia, fisiologia, patologia e habilidades necessárias para gerenciarem as unidades efetivamente. Dessa forma, enfermeiros poderão assistir diretamente o paciente, a família e a comunidade, e assim obter indicadores de saúde a partir de seus registros, das suas anotações realizadas nos prontuários pela equipe, o que pode levar à avaliação da qualidade da assistência prestada e determinar a contribuição desses profissionais na melhora do quadro dos pacientes sob seus cuidados. É importante destacar que para que a SAI seja integrada à prática, é preciso uma educação permanente dos profissionais envolvidos no processo. Educação permanente, que já foi tema da aula anterior. Ademais, os enfermeiros necessitam de instrumentos que favoreçam a implantação do processo de enfermagem na prática, como, por exemplo, impressos e softwares que auxiliem as suas atividades. Cabe ressaltar que no final da década de 1980, quando o Decreto-Lei 94.406 de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem no país, definiu como atividade privativa do enfermeiro, entre outras, a elaboração da prescrição de enfermagem, passou a existir uma nova incorporação da SAI à prática, e que enfermeiros vêm desde então registrando cada vez mais suas experiências com a implementação dessa metodologia, realizando novas pesquisas sobre o tema e se empenhando intensamente para que a implementação do processo de enfermagem se concretize efetivamente na assistência prática. No entanto, foi somente a partir dos estudos de Wanda Horta que a atenção dos enfermeiros começou a ser direcionada para a SAI. Foi a partir de então que enfatizou o planejamento da assistência, na tentativa de tornar autônoma a profissão e de caracterizá-la como ciências, por meio da implementação da SAI. E por que escolher uma teoria? Funciona como um alicerce estrutural para a implementação da SAI. Segundo Ferreira, sistematizar é tornar coerente com determinada linha de pensamento e entre as linhas de pensamento que podem ser utilizadas na enfermagem, propõe o uso de teorias de enfermagem, uma vez que foram escritas a partir de vivências prática profissional, retratando ações realizadas pelos enfermeiros e determinando como esses profissionais devem agir.
Então, é a partir dessas teorias de enfermagem que o profissional, o enfermeiro, deverá escolher uma e assim trabalhar a implantação da SAI em cima dessas teorias. A sistematização da enfermagem confere maior segurança aos pacientes, uma vez que, para ser implementada, requer que o enfermeiro realize o julgamento clínico. Este é uma ferramenta que favorece a melhora da qualidade assistencial com base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, de conhecimento científico, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade. Atualmente, a implantação das teorias de enfermagem na prática tem sido uma constante na assistência de enfermagem. E após a divulgação da resolução do COFEN de 358, ele determina que essa implantação da SAI ela seja incumbência privativa do enfermeiro, portanto, é somente responsabilidade do enfermeiro, e ressalta a importância e a sua obrigatoriedade da implantação. Então, pessoal, ela vai nos dizer que é obrigatório a sua implantação em toda unidade de assistência de enfermagem, seja tanto no privado quanto no setor público. Na resolução, é apresentado o método científico que deve ser utilizado para a SAI. Esse método ele é denominado de processo de enfermagem. O processo de enfermagem é um método que favorece a prestação do cuidado de um modo organizado. Uma teoria de enfermagem é implementada na prática por meio desse processo científico, que compreende etapas que devem ser previamente estabelecidas. Para alguns autores, o processo de enfermagem desenvolveu-se em um processo de fases interrelacionadas, coerentes com a evolução da profissão. Essas etapas são coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência de enfermagem, a implementação dos cuidados de enfermagem e a avaliação dos resultados obtidos. No entanto, cabe ressaltar que, embora estejam divididas didaticamente, as etapas do processo não se dão de maneira isolada e linear. Ao contrário, estão interrelacionadas e ocorrem concomitantemente. O planejamento estratégico é um método utilizado para se implantar na prática profissional uma teoria de enfermagem. Após a escolha da teoria de enfermagem, torna-se a utilização de um método científico para que os conceitos da teoria sejam implantados na prática. A ciência da enfermagem está baseada em uma ampla estrutura teórica e o planejamento estratégico é uma ferramenta por meio das quais essa estrutura é aplicada à prática da enfermagem, ou seja, é o método de solução dos problemas do paciente. Vamos às explicações das etapas do processo de enfermagem. A primeira etapa do processo de enfermagem é a investigação ou histórico de enfermagem. A primeira coisa a ser feita no atendimento de um paciente é a busca por informações básicas para determinar o estado de saúde do paciente, o que irá definir os cuidados da equipe de enfermagem. O enfermeiro coleta os dados através da anamnese e do exame físico. As informações podem ser passadas pelo próprio paciente, pela família ou então por pessoas que estão envolvidas ao processo, com o propósito de identificar as necessidades, os problemas, as preocupações e as reações destes. Portanto, é indispensável que as informações coletadas sejam as mais precisas e fidedignas possível, para que seja estabelecido a descrição de saúde ou as necessidades do paciente. O diagnóstico de enfermagem o profissional médico diagnostica a doença e o enfermeiro diagnostica os riscos, as manifestações das doenças, bem como as necessidades dos indivíduos. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele aborda a resposta humana aos problemas de saúde atuais, reais ou potenciais. Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre a resposta do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde reais ou potenciais.
Ele proporciona a base para a seleção das intervenções de enfermagem. Os dados coletados na investigação são analisados e interpretados criteriosamente. Cabe ressaltar que os diagnósticos devem ser listados em ordem de prioridade, com base na ameaça do nível de bem-estar daquele paciente. Os diagnósticos de enfermagem baseiam-se tanto nos problemas reais, que são aqueles voltados para o presente, quanto nos problemas potenciais, que são aqueles voltados para o futuro, e que podem ser sintomas de disfunção fisiológica, comportamental, psicológica ou espiritual. Quando o paciente não é cooperativo, os diagnósticos podem ser validados com família ou outras pessoas que estão envolvidas, acompanhando esse paciente. O planejamento da assistência de enfermagem é a terceira etapa do processo de enfermagem. Então, esse planejamento inicia-se pela priorização dos diagnósticos de enfermagem. Os profissionais de enfermagem devem atuar de modo que possam prevenir, controlar ou resolver os problemas de saúde. Sendo assim, no planejamento de enfermagem, são determinados os resultados esperados e quais ações serão necessárias a partir dos dados coletados e dos diagnósticos de enfermagem com base nos momentos de saúde do paciente e suas intervenções. Para cada diagnóstico de enfermagem, deverá haver um resultado esperado, ou seja, para cada problema detectado, espera-se algo para aquele paciente, uma intervenção para que possa ser resolvido aquele problema detectado. Todas as informações devem ser registradas no prontuário do paciente, incluindo as prescrições checadas e os registros das ações que foram executadas. Os resultados esperados são um componente essencial na fase do planejamento. Eles representam condições favoráveis que possam ser alcançados por meio de ações prescritas e realizadas pela enfermagem. Além disso, devem apresentar um limite de tempo para que essa ação possa ser executada. Implementação ou prescrição da assistência de enfermagem. Após todo o planejamento da assistência de enfermagem, chegou a hora de implementar todas as ações que foram determinadas, o que significa colocar em prática, executar o que antes era uma proposta. É hora de colocar em prática, a partir da ação. Tudo é feito conforme prescrições de enfermagem. Elas configuram e correspondem à dinamização do plano assistencial. As ações são todas enumeradas em uma folha exclusiva ou na própria folha de prescrição médica da instituição, e os verbos devem estar no infinitivo e haver o aprazamento. As prescrições, então, portanto, elas devem ser realizadas com verbos no infinitivo, conter frase descritiva como o que, como, quando, onde, com que frequência, por quanto tempo ou quando irá ocorrer esta prescrição e quem deve realizá-la, e por fim ter a assinatura do enfermeiro responsável por sua confecção. A expectativa é de que o cuidado prescrito beneficiará o paciente ou a família de maneira previsível. Essas prescrições têm a intenção de individualizar o cuidado pelo atendimento da necessidade específica de cada paciente e, sempre que possível, devem incorporar os potenciais identificados do paciente. Chegamos ao final da etapa do processo de enfermagem, que é a avaliação, ou também chamada de evolução, da assistência de enfermagem. Ela consiste na ação de acompanhar as respostas do paciente aos cuidados prescritos e implementados. Assim, a equipe de enfermagem irá registrar os dados do prontuário do paciente de forma deliberada, sistemática e contínua. E por que tem que anotar tudo isso? Porque a avaliação por meio de anotações no prontuário ou nos locais próprios da observação direta da resposta do paciente à terapia proposta, bem como do relato do paciente, acompanha as respostas do paciente aos cuidados prescritos e implementados. A evolução do paciente deve ser registrada, portanto, para determinar
se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. Assim, você pode verificar se precisa fazer alguma mudança ou adaptações no processo de enfermagem. Além disso, essas anotações proporcionam informações que irão auxiliar as demais equipes multidisciplinares na tomada de decisão de condutas, como no próprio processo da alta hospitalar. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico e documental proposto para guiar a sistematização da assistência de enfermagem. A SAI e o PE, o processo de enfermagem, possui definições distintas, complementares e não dissociadas. Com a implantação da SAI aliada ao processo de enfermagem, é possível detectar diagnóstico precocemente, segurando que os cuidados de enfermagem sejam feitos corretamente, reduzindo as infecções e a duração de estadia no hospital de internação. Além de ajudar o enfermeiro a desenvolver um pensamento crítico, exigindo conhecimento científico desse enfermeiro para o direcionamento da avaliação da assistência ao paciente. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje e aqui estão as bibliografias utilizadas para desenvolver o estudo.